do E. Mas duas letrinhas aí que vieram e algumas pessoas que acham Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso. Oi pessoal, tudo bem? Como estão? Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês aqui no nosso canal do YouTube, do Cindy Bancários. Eu sou Adriana Azevedo, sou professora, oficineira de teatro e eu trago aqui informações sobre essa arte. Nós conversamos na aula retrasada sobre o teatro de bonecos. Na aula passada eu contei a história do Negrinho do Pastoreio com minha amiga Liane Schiller. Então dei uma interrompida no assunto bonecos que nós estávamos conversando. O que eu queria dizer para vocês é que hoje em dia mostrei para vocês vários tipos de bonecos, de manipulação. Ficou faltando o boneco de fio, aquele que tem aquela cruz aqui em cima e que se manipula com fios. Um boneco muito interessante que eu não tenho nenhum boneco daquele tipo para mostrar para vocês, infelizmente. Que é um boneco de manipulação muito complexa e interessante. Existem muitos manipuladores no mundo desse boneco de fios que são considerados um dos melhores manipuladores atualmente. Mas o que eu quero falar para vocês é que o teatro de bonecos hoje em dia já se chama teatro de animação. Por quê? Porque a corrente nova do teatro de bonecos aí atualmente, ela trabalha com animar qualquer coisa. Não precisa necessariamente ser um boneco com olho, com boca, às vezes pode se animar qualquer coisa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um tecido para vocês verem. Com tecido a gente pode trabalhar várias animações, não é? A gente pode trabalhar uma animação sem personificar exatamente um boneco, mas um trabalho de objetos. Agora, a gente também pode fazer um boneco, digamos, meio com as mãos, como tem aí um grupo de teatro de bonecos que chama Hugo e Inês. Vocês procurem lá no YouTube, Hugo e Inês, é muito interessante. Eles fazem um trabalho só com as mãos. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui minha mão, olha. Oi, eu sou o boneco velhinho. E vocês? Como estão vocês? Eu tenho frio. Muito frio. Então, vocês podem ver, eu fiz um trabalho aqui com as mãos de animação, sem precisar de nenhum boneco, é só um tecido e a minha mão. Essa é uma corrente atual no teatro, então é nesse teatro de animação que se pode animar praticamente qualquer objeto ou até trabalhar de formas diferentes, com objetos de formas diferentes, como por exemplo, eu posso pegar dois objetos qualquer e dizer: e aí, meu, qual é que deu? Ai, não me bate. Tá pensando o quê? Eu sou álcool, mas eu sou álcool líquido e tenho cravos. Aí, eu sou álcool gel. Aqui uma brincadeira que eu tô fazendo com vocês pra lembrar então nossos álcoois. Bom, lembrar o álcool, né? É um plural meio difícil. Lembrar do álcool. A gente deve usar sempre álcool. Gel. Aqui eu tenho um álcool com cravos que eu uso mais facilmente. Mas o que eu quero dizer, vocês viram ali, é que dá para a gente fazer teatro de animação com qualquer objeto. Eu já fiz um espetáculo só com objetos da cozinha e um espetáculo só com objetos do banheiro. Isso a gente pode inventar, pode colocar olhos em qualquer objeto e manipulá-lo. Normalmente, quando eu venho aqui manipular
os bonecos nessa outra aula que eu dei hoje, eu estou de preto. Por quê? Porque o preto ajuda ao boneco a aparecer, não é? A gente ficar mais neutro e aparecer mais o boneco do que o manipulador. Mas hoje eu queria apresentar para vocês um boneco que trabalhou comigo durante 15 anos num espetáculo chamado Flicts. Flicts, do Ziraldo. É um livro muito bacana que fala sobre uma cor. Flicts é uma cor. É uma cor que não tem lugar, que não acha lugar para ela, porque na caixa de lápis de cor não tem cor Flicts, nas flores não tem cor Flicts, não é? As cores básicas não deixam ela entrar, o vermelho, o azul e o amarelo não deixam ela entrar nas cores básicas, ninguém deixa ela ser nada. Então a gente personificou essa cor num boneco e trabalhamos 15 anos com esse espetáculo, o grupo Camaleão Teatro de Bonecos, da qual eu fiz parte com muito orgulho. A direção era do Roberto Oliveira e nós tínhamos mais de 60 bonecos. Vou mostrar aqui para vocês um pouco, olha. Aqui é uma foto do espetáculo, não é? Então ali tem um carrinho que o Flicts vai tentar viajar pelo mundo para tentar achar nas bandeiras um lugar para ele. Aqui esse carrinho, lá dentro do carrinho tá o meu amigo João Vasconcelos, e aqui junto ao Flicts, comigo que não apareço, estou bem atrás da cabeça dele, está a Laura Bach. São dois amigos queridos que trabalharam nesse espetáculo comigo. Aqui, ó, uma foto dele, do Flicts. Aqui é o boneco em cena, não é? Uma foto tirada, provavelmente pelo nosso querido fotógrafo Cláudio Etz. Aqui, ó, tem outros 3 bonecos que participavam do espetáculo. O espetáculo, como eu falei para vocês, tinha 60 bonecos. Aqui é uma foto deles meio parados, posado, não é? E aqui uma foto deles em cena com o Flicts. Eles faziam os cantores, os 3 bonecos. Era um boneco bem diferente. Vocês podem ver, eles... Vou mostrar que essa aqui dá para ver melhor. Eles têm um mecanismo de abrir a boca ali, naquela boca de espuma, olhem, ela abre. E esse tecido vai até os pés do manipulador, que enfia, então, os 2 pés no tecido, num elástico que tem no tecido, possibilitando, assim, no boneco de ser manipulado bem alto, né? Então o boneco fica aqui lá embaixo, os pés, então eu posso andar com esse boneco. Aqui uma cena muito bonita, ó, que nós trabalhávamos com tecidos. Aqui é a cena do tecido amarelo, o Flicts quer entrar. Eu tenho muitas outras fotos, mas hoje só consegui achar essa. Se vocês procurarem lá no meu Facebook, vocês vão ver outras fotos desse espetáculo Flicts, do Ziraldo. E aqui então, aqui está ele, o boneco, ó. Ele fica aqui em casa comigo depois que o espetáculo terminou, porque um boneco é algo que faz parte da vida da gente. Ele trabalhou tantos anos comigo, então para mim ele é como se fosse um amigo, um filho, por quem eu tenho muito carinho. Ele já está bem velhinho. Uma das pessoas que faziam um espetáculo já não está mais aqui conosco, então a pessoa que fez ele, que é a Tânia Castro, juntamente com o João Vasconcelos, que fizeram ele, não é? Então a gente tem muito carinho por ele. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a forma de manipulá-lo, como eu falei para vocês, ó. Aqui ele tem uma vara. O boneco é feito para o que a gente precisa, não existe uma regra. Então aqui, por exemplo, ele tem uma vara para que eu possa pegar a mão dele, ó. Estão vendo? Já nessa outra mão, além de ter a vara para mim pegar, ele tem um tipo de um saquinho aqui, ó, para mim fazer o quê? Para que eu possa enfiar a minha mão aqui dentro. Olhem, agora eu coloquei a minha mão aqui dentro, ó. Aí eu posso trabalhar melhor com ele. Então ele tinha uma cena em que ele pegava um pano, então ele precisava ter esse mecanismo para que eu pudesse pegar esse pano. Então o boneco é mais ou menos feito para o que a gente precisa. Tinha vezes, aqui ó, na cabeça, ele tem
Ó. Então eu seguro aqui, ó, para melhor controle da manipulação dele. Ele tem pés, ó. Como eu iria fazer para manipular os 2 pés sozinha? Porque às vezes eu precisava manipulá-lo sozinha, às vezes era de 2. Então, o que se fez foi, ele tá bem velhinho, vocês podem ver, são 15 anos, foi colocar na vara dos pés uma mangueira que juntou os 2 pés. Então, depois dos 2 pés juntos, ó, eu posso, ó, fazer como se ele estivesse caminhando. Tá, 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 tá. Viram? Ó, pá, 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 pá. Por quê? Por causa desse mecanismo que me permite isso, permite que eu possa segurar os 2 pés com uma mão. Então, como eu falei para vocês, tudo é o que o boneco precisa. O que o boneco precisa para fazer o espetáculo. Esse é um boneco, então, feito por profissionais. Olhem a questão do foco. Quando ele está olhando para vocês, ele não tem boca. No espetáculo inteiro o texto era gravado, como se ele estivesse pensando, entendem? Como se ele estivesse pensando. Não existe no mundo nadinha de nada que seja Flicts. Nadinha mesmo. Então a fala dele é assim. Ele é uma criança, né? Ele é pequeno, ele tem entre 4 e 5 anos de idade. Para nós, né, que trabalhamos com ele, a gente vai fazendo essa pesquisa também. Quantos anos tem o boneco? Né? Ele gosta de mexer nas coisas como qualquer criança. Ele é curioso, ele quer saber das coisas, né? E ele tem outros amigos aqui em casa que ele fica junto com eles. Então ele é meu filho boneco, o Flicts. Trabalhei com ele muitos anos, então, neste espetáculo. Tchau, pessoal. Ele gosta de arrumar o cabelo também. Então, vocês viram que a questão da manipulação, ela pode ser feita para o que a gente precisa. Então, não fica aí com medo de... eu quero contar uma história para meu filho, para meu sobrinho, para meu neto, quero usar uns objetos. Não fica com medo, vai fazendo testes, vai pensando para que o boneco serve. Eu assisti um espetáculo uma vez de bonecos feito somente com jornal. Então, ele ia dobrando e juntando jornal. Nós mesmos no Camaleão, Teatro de Bonecos, nós trabalhávamos muito com uma bonequinha que era feita de lixo. Era um pedacinho de pauzinho de cabide, aqueles madeirinha, e em cima se botava uma bola de jornal e por cima de tudo um saco plástico que a gente amarrava aqui na cabeça e na cintura para fazer a boneca, e depois nas mãos a gente colocava, que é muito útil, aquelas varinhas de dentro do guarda-chuva. Aquilo a gente usa muito porque ela é fina e é normalmente preta e é forte, é fina, porém tem uma certa flexibilidade. Então, como eu disse para vocês, o boneco, ele tem a sua própria personalidade. A gente precisa descobrir qual é a forma dele andar, qual é a forma dele se manifestar. É um objeto, ele também tem vida, porque o manipulador vai dar aquela vida para ele, mas também temos que respeitar o material, ver do que o boneco é feito e para que ele se presta ou não. Então, mostrei para vocês ali, vocês viram a questão do tecido, não é? Como o tecido é interessante, como se pode trabalhar coisas diferentes com o tecido, não é? A própria questão do... Olhem, né? Posso fazer uma ameba, sei lá, a gente vai testando esse material, porque a arte ela é muito feita de experimentação. A gente está sempre experimentando para descobrir coisas novas. Por isso que as regras, elas existem, mas também são feitas na arte para serem
quebradas. Não é pra gente só respeitar, só respeitar. Às vezes a gente precisa quebrar um pouco as regras. Se não fosse quebradas as regras, não existiria o teatro de animação, porque daí a gente não iria poder fazer então esses bonecos só com a mão. Ai, tá frio. Esse trabalho com o corpo que eu indiquei para vocês, procurem lá no YouTube, Hugo e Inês. Eu me esqueci de dizer que nesse espetáculo também no Flix, eu vou dizer o nome aqui de todas as pessoas que trabalhavam, meus queridos colegas. Então, em cena, éramos eu, Adriane Azevedo, Tânia de Castro, João Vasconcelos e Laura Baques. E atrás, um auxílio luxuoso, uma pessoa que existia só para nos colocar os bonecos, de tantos bonecos que nós tínhamos, era a Maura Sobrosa. E então, na direção, Roberto Oliveira, na iluminação, Carlos Azevedo. Era um espetáculo muito lindo, ficamos 15 anos com ele em cartaz. E me deu muito prazer trabalhar nesse espetáculo, me deu muito prazer começar a trabalhar com o Grupo Camaleão Teatro de Bonecos. Até então eu trabalhava como atriz, mas tinha pouca experiência com bonecos. E então essa experiência com bonecos para mim foi maravilhosa. Eu amei. E então, depois disso, até hoje, eu faço experimentos com objetos, com tecidos, com papel, com... A gente pode experimentar fazer bonecos com qualquer coisa, desde que a gente, então, trabalhe passar essa expressão da gente para o boneco. E esses anos, né, de teatro de bonecos me deram esta experiência bem diferente. Então era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do Flix, meu querido boneco filho. Às vezes ele vai visitar os nossos companheiros de grupo, porque eles sentem falta dele, porque, como eu disse para vocês, ele era como se fosse um filho pra gente. E ele tinha até manias, a gente não podia botar nada no balcão dele, porque vocês viram, ele é um boneco de balcão, não é? Ele ficava em cima de uma mesa, em cima de um balcão com um pano preto. E depois atrás, aquelas empanadas, que são aquelas tapadeiras que a gente usa no teatro de bonecos, mas ele é mais trabalhado o espetáculo com bonecos de balcão. E eu desejo a vocês uma excelente semana, que vocês fiquem bem, se cuidem, não esqueçam do distanciamento social, não esqueçam de continuar se cuidando para não transmitir, mesmo que a gente não tenha, que a gente não sinta nada. Esse vírus, ele pode passar para outra pessoa mesmo que eu esteja assintomática. Então vamos cuidar, principalmente com as pessoas mais velhas da nossa casa. Vamos sair só para o necessário, para quando a gente precisa comprar alguma coisa, para quem precisa trabalhar. Não vamos fazer aglomerações, nem festas, nem nada. Nesse momento a gente não pode. Vamos esperar baixar um pouco a contaminação aqui na nossa cidade para que a gente possa voltar a se encontrar sem se abraçar, agora por enquanto, sem se beijar. Esses dias eu aprendi um abraço de costas. Se vocês quiserem tentar, a gente se encosta as costas assim e se abraça. Tá bem, gente? Vamos resistir. Não vamos desistir. Um beijo, boa semana para todos.